Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 1. Melhor, no versículo 3. E diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia, para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos seus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, os de perto e os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação com o que prevaricaram contra ti. Queridos, nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre oração, amém? E antes de entrar na palavra, eu quero mencionar essa canção que eles cantaram. Eu não entendi o nome, a autoria não é dela. É essa aí mesmo que ela falou. E aí é o seguinte, querido, algo que mexeu comigo ali embaixo, o refrão que diz assim: o que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Porque a Bíblia diz que os anjos ficam o tempo inteiro: santo, 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 santo é o Senhor. E eu comecei a me imaginar dizendo santo, e por um minuto eu pude pensar o que me faz declarar que Ele é santo, o que me faz declarar que Deus é santo. E eu comecei a fechar os meus olhos e dizer: o que é que eles veem, Senhor? E comecei a orar: o que é que eles veem? Ah, Senhor, me mostra também, para que eu possa cantar santo, para que eu possa te adorar, para que eu possa, desfrutar da presença do Senhor. Porque nós estávamos aqui e a presença de Deus tomou conta deste lugar. Amém? Quem estava aqui com o coração propício ao Senhor, sentiu a presença de Deus. Queridos, e nesses dias, nós jovens precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nesses dias, nós jovens precisamos, desse momento de adoração. E nesse texto que eu acabei de ler, fala sobre Daniel. E aqui Daniel estava diante do Senhor, pedindo perdão por todos os pecados que aquele povo tinha cometido contra o Senhor. Alguém tinha se colocado diante da brecha para pedir perdão ao Senhor por tudo que o seu povo tinha feito. Eu não sei qual a idade de Daniel aqui, mas se você for ler o texto, o conteúdo do texto, o livro de Daniel nos fala que Daniel foi escolhido para se assentar à mesa do rei. Ele foi escolhido para ser um príncipe. Fiquei com medo aqui. Ele foi escolhido para ser um príncipe. Só que ele tinha que comer das iguarias do rei. E Daniel não aceitou se contaminar. Daniel não aceitou contaminar. Nem Daniel, nem Sadraque, nem Mesaque e nem Abednego.
Então, às vezes, nós precisamos nos manter afastados daquilo que nos faz pecar. E a palavra de Deus diz que se sua mão direita te faz pecar, arranca ela. É lógico, no sentido figurado, querido. Não vai chegar lá e meter o facão de sua mão. Jovem, não vai lá, fez uma coisa errada com a mão, e fala assim: a partir de hoje eu não vou olhar para você mais, irmão, vou cortar você. Vai haver jovens mutilados de todas as formas dentro da igreja. Por favor, se controlem. Mas falando de Daniel, então Daniel era um homem separado. Daniel era um jovem que decidiu não se contaminar com o mundo. Por mais que ele fosse escolhido, por mais que ele tivesse uma posição privilegiada, ele resolveu não se contaminar. E a Bíblia diz no livro de Daniel que ele orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, ele abria a janela do seu quarto. Eu imaginava que era um apartamento, porque lá diz que do quarto de Daniel se via todo Israel. E aí ele abria os braços e orava ao Senhor e declarava a Ele a sua adoração. E que nada impedia Daniel de fazer isso. E nesses dias, nós jovens precisamos nos posicionar diante do Senhor, para sermos assim, para estarmos diante do Senhor todo o tempo, declarando a nossa vida, declarando a palavra do Senhor, nos prostrando. Oh, quão bom e quão agradável é adorar o Senhor, jovem. Que momento maravilhoso de louvor e adoração que nós tivemos aqui hoje. E muitas vezes nós somos corrompidos com tudo que o mundo oferece. Quantas vezes eu e você deixamos de ter o melhor de Deus porque nós não temos uma vida íntima com Ele? E eu queria falar um pouco sobre 3 tipos de oração. A primeira oração que eu quero falar é a oração do justo. É a oração daquele jovem que ele clama por justiça. Está lá em Provérbios, no capítulo 15. No verso 29, e diz assim: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância de coisas más. Eu vou ler outra tradução. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Alguma Bíblia está assim? Essa aqui ela é meio complicada, né? Mas vamos lá, vai dar certo. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Marquinho, o que é ser justo? O que é um jovem se posicionar diante do Senhor com justiça? O jovem que é justo, ele busca um caminho que o leva ao Senhor e à sua justiça. Ele abomina o pecado, ele afasta do pecado, ele corre do pecado, ele se distancia do pecado, ele corre para os caminhos do Senhor. Assim como Daniel fazia. Daniel teve a oportunidade de se misturar, mas Daniel fugia. Daniel era justo, e Daniel não queria macular o nome de Deus, porque ele entendia que ele é separado. Quantos aqui querem ser separados para o Senhor nesses dias? 6 pessoas. Quantos aqui querem ser separados para o Senhor nesses dias? 10 pessoas. Quantos aqui querem ser separados para o Senhor nesses dias? Amém. Então, jovem, nós precisamos
fugir da aparência do mal e buscarmos a justiça do Senhor. Em Tiago capítulo 5, no verso 16 diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Como tem estado? Como você tem estado? Como está você, jovem? Como está você? A segunda coisa é a oração de fé. Muitos jovens não têm o hábito de ter um devocional com o Senhor. Eu estou achando que estou falando cheio de eco. Tá não? Tá normal? E muitos jovens oram como eu orava antes. Quando eu montava na moto para ir trabalhar, Leonardo, vi um peso no meu coração e falava assim: você não orou. E eu começava a andar na moto e falava: Senhor, me livra do acidente. Pai, não deixe o carro me atropelar. Senhor, me guarda. Senhor, me proteja. Que eu possa ir para o meu trabalho em paz. E eu achava que aquela oração básica, limitada, era o suficiente para que eu pudesse ter uma vida com o Senhor. Aí a pessoa me perguntava, o discipulador: mas Marquinhos, como você está orando? Eu falei: eu oro demais, velho. Todo dia eu oro. Todo tempo eu oro. E existe aquele cara que ele só ora quando ele está com problema. Ele só ora quando ele está numa situação difícil. E ele fala assim: Pai, em nome de Jesus, se o Senhor me ajudar dessa vez, eu não peco mais, Pai. Eu volto para os seus caminhos, eu busco a tua face, eu vou ser um levita, eu vou ser um adorador, eu vou dançar no pactos. E aí, nada acontece, porque aquela oração de emoção, é aquela oração rápida, é aquela oração vazia. Uma vez eu cometi um pecado. Eu tinha 17 para 18 anos. Eu me envolvi num relacionamento. Namorava com a moça. E um belo dia essa moça virou para mim e falou assim para mim assim: tô grávida. Falei: o quê? Uai, tô grávida. Irmãos, eu fiz tanta promessa para o Senhor que eu não lembro até hoje do que eu falei para me poder cumprir. Eu não sei o que eu disse. Eu não tinha bicicleta, eu não tinha moto, e ela morava lá embaixo, no lado de Santo Hilário. E eu lembro que eu saí da casa dela numa tristeza. Dentro de mim, não era tristeza, era medo. Era medo de apanhar mesmo dos meus pais. E eu vim subindo na ladeira. Falei: Senhor, se o Senhor confirmar que é mentira dela, eu raspo a cabeça. Pai, se o Senhor confirmar que é mentira dela, eu vou andar descalço um mês. Eu estava em secreto. E eu comecei a orar e falei: Deus, eu sei que eu estou afastado dos seus caminhos, eu sei que eu estou desviado, mas Pai, pelo amor que o Senhor tem a Ti mesmo, me ajuda, que esse alarme venha a ser falso. Eu prometo, Jesus, ela não era de Goiânia, que se der negativo, eu ponho ela no primeiro ônibus. Pai, é no primeiro ônibus. E aí eu fui na farmácia, cheguei lá, eu comprei um teste farmácia, falei, usa aí. Ela falou: como é que usa? Eu falei: não sei, nunca usei. Falei: é novo para mim, eu tenho 18 anos, você é pai, nunca fui antes. E aí ela fez o teste de farmácia, olhou para mim e falou assim: deu negativo. Eu falei: então você vai embora agora, pode arrumar essas coisas, nosso relacionamento está acabando aqui agora, entendeu? Eu fiz uma promessa, essa eu cumpri. Falei: eu estou te levando agora para a rodoviária, liga para sua mãe te pegar lá em Osasco. Pode ligar. Liga.
A menina ficou sem entender. Eu vou embora mesmo. Falei, vai embora agora. Pode despedir de sua irmã, despedir dos seus parentes aí, que eu vou te levar. Eu vou cumprir essa promessa. E eu coloquei essa menina no ônibus, irmão. Eu coloquei mesmo. Brabo. Coloquei ela no ônibus. Ela pegou o ônibus meia-noite. Eu falei, daqui 14 horas eu ligo para ela, ver se ela chegou lá. Aí passou 14 horas, eu liguei, falei, chegou? Ela falou, cheguei. Falei, que Deus te abençoe aí, minha filha. Virei para trás e falei, Deus, agora eu quero recomeçar com o Senhor. Fiz certo? Não, não fiz certo, querido. Não agi certo. Mas eu quero te falar dos erros que os jovens cometem, por ser rasos, por ter uma vida medíocre com o Senhor, por não orarem, por não se comprometerem com o Senhor. E eu era assim. E foi dessa vez que eu cheguei na igreja e eu quis me consertar com o Senhor, eu quis voltar para o Senhor, eu quis realmente ter uma vida com Deus. Foi a partir daí que eu percebi que eu precisava de realmente ter um encontro com o Senhor, uma experiência genuína, que é o que muitos jovens aqui ainda não tiveram. Não foram alcançados pelo Senhor da maneira que tem que ser. Queridos, e a partir daí eu comecei a orar. Eu falava, Deus, eu quero ser diferente. Deus, eu quero um casamento diferente. Eu quero ser um homem diferente. E eu não vou me envolver dessa forma enquanto eu não me casar. Essa promessa eu cumpri. E demorou, velho. Dos meus 18 anos, eu me mantive em santidade até o meu casamento, aos 27. Quase 10 anos. Quase 10 anos, aguardando uma promessa do Senhor. Mas a minha oração era uma oração de fé. Senhor, a tua palavra diz que eu sou forte e que eu vou conseguir. Pai, a tua palavra diz que o jovem é forte. E eu orava declarando sobre a minha vida, para que o Senhor me fortalecesse, para que eu não viesse a desviar, para que eu não viesse a cometer o pecado, porque eu queria ter uma vida diferente. Marquinhos, mas você está falando de oração de fé? Sim, eu estou falando de uma área que eu venci e eu precisei exercer a minha fé para vencer a mesma. Mas você pode ter esse posicionamento de fé para vencer outras áreas. Exemplo, a área financeira. O que está faltando para você prosperar? Nesses dias eu tenho aprendido que eu devo declarar sobre a minha vida financeira. Eu tenho aprendido que eu tenho que me posicionar a respeito e pegar versículos bíblicos. Pega a receita, jovem. Faz um estudo, pega tudo que fala daquele assunto, é dinheiro, pega todos os versículos que falam de dinheiro, estuda e vai orar ao Senhor, e você começa a declarar a sua oração, dizendo: Pai, a tua palavra diz, no versículo tal, no livro tal, no capítulo tal, que o Senhor nunca desamparia o seu filho. Eu estou trabalhando com o meu pai, a gente tem uma loja aqui no Santo Hilário, e nós tínhamos que cobrir um cheque, o valor era alto, e esse testemunho eu vou levar para a vida. Falei para meu pai, falei: pai, nós temos dinheiro na conta para cobrir o cheque? Ele falou: não. Na hora deu um frio na espinha assim, falei: o negócio vai zangar. E eu fiz um propósito com o Senhor, e comecei a orar a respeito. Eu cheguei na loja, antes da loja abrir, era 7 da manhã, a loja abre às 8, e eu comecei a declarar na loja, comecei a orar dentro da loja, comecei a expulsar demônio, que nem sei se tinha demônio lá. Falei: Senhor, eu não tenho mais saída, eu não tenho de onde tirar esse valor, e eu tenho de onde tirar daqui da loja. A loja tem que vender para que eu possa pagar essa dívida. E comecei a declarar a palavra, comecei a proferir a palavra, exercendo a minha fé, e de repente, querido, eu tive que resolver uma situação. Eu saí da loja, tive que vir aqui
na minha casa. Quando eu voltei, tinha um cliente que estava olhando a mercadoria, já tinha 2 meses, ele voltou na loja e pagou à vista, em dinheiro. Eu precisava do dinheiro. Passou meia hora, chegou outra pessoa na loja e comprou outra mercadoria em dinheiro. E eu não estava na loja ainda. Quando eu cheguei na loja, meu pai tirou do bolso um comprovante de depósito, mostrou para mim. Eu falei: o que é isso, pai? Ele falou assim: eu não sei o que aconteceu, meu filho, eu só sei que a loja vendeu exatamente o valor do cheque. A loja vendeu e eu já corri e depositei o valor exato. Não foi a mais, não foi R$1 a mais e nem R$1 a menos. Foi o valor do cheque. E eu já corri e depositei esse valor. O meu pai, ele não é cristão, mas ele viu que eu me posicionei em oração. Ele viu que nesse dia eu exercitei a minha fé. E ele falou assim: o seu propósito começou a dar certo, meu filho. Eu falei: Deus, é por aí. É por aí. Então nós temos que exercer a fé, jovem. Quantos jovens aqui estão fazendo a prova do Enem? 5, 6. Aí, onde é que está esse povo que não vai fazer prova? Quer estudar não, velho? Quantos são formados? E o resto? Vai fazer o Enem, gente. Vamos fazer o EJA. Estou brincando, hein? Brincadeira. Então, queridos, nós precisamos exercer a nossa oração. Eu quero contar algo para você bem rapidinho. Não vai dar tempo de eu concluir minha palavra, ela é muito extensa. Eu estava fazendo um estudo a respeito de oração essa semana na internet. E eu comecei a ler um estudo a respeito de um rapaz que os seus pais, eles não serviam a Deus. Os seus pais serviam a Satanás. Eram adoradores de Satanás. Uau, tem, querido. Da mesma forma que tem igreja que adora a Deus, tem igreja que adora o diabo. Amém? E esse jovem, ele foi consagrado desde o ventre da sua mãe ao satanismo. E esse jovem, ele foi se graduando. Com 4 anos de idade, bruxas já tinham medo da sua atitude, da sua ação. Aos 4 anos de idade, ele já era temido no mundo espiritual a respeito das bruxas. Nesse texto, nesse estudo que eu estava fazendo. E com 18 anos de idade, ele já tinha destruído várias igrejas. Porque lá no estudo que eu falava, eu sei que eu vou falar coisas que você... como vou dizer... Você nunca nem ouviu falar, mas pega o lado bom da história. E aí ele se teletransportava espiritualmente. Nós cristãos não fazemos isso, amém? O diabo faz. E ele teletransportava e ele começava a reger demônios para acabar com as igrejas. Mas chegou um tempo em que eles foram designados para acabar com uma pequena igreja. Só que naquela igreja estava uma crise muito grande entre pastores, levitas e os membros, uma confusão. Só que o pastor resolveu se posicionar em oração, e ele propôs à igreja um jejum, e toda a igreja começou a jejuar. E ele começou toda a igreja começou a jejuar. Então, quando a pessoa jejuma, quando os jovens jejuam, quando a igreja jejuma, querido, a igreja fica quebrantada, ela se arrepende. E a igreja começou a se arrepender, a igreja começou a se levantar em oração. E quando essa classe de demônios, liderados por esse jovem, veio para destruir a igreja, houve uma batalha espiritual, anjos enfrentaram esses demônios, e 3 anjos pegaram esse jovem. E quando esse jovem acordou, ele estava dentro da igreja. E ele ficou sem entender, porque no pensamento dele,
Ele tinha sido teletransportado. Era a alma dele que saía, o corpo ficava na casa dele. E quando ele acordou na igreja, ele estava a carne, o corpo, o espírito. E esse jovem foi alcançado, esse jovem converteu. E ele começou a contar algumas experiências a respeito da oração. Eu dei essa volta todinha para falar dessa oração agora. Você pode esquecer o que eu falei para trás. Estou brincando, gente. E ele começou a dizer que as orações, quando começamos a orar, e a oração ela é muito rasa, elas sobem, Leonardo, com faíscas e fumaças. Algumas orações são tão rasas, que elas se dissipam no ar, elas param. Mas tem gente que a oração está rasa, ele permanece, e a oração dele vai aumentando, e essa fumaça vai ficando cada vez mais densa, mais grossa, e essa pessoa persiste em oração, essa pessoa ela prospera na oração, no posicionamento, e essa nuvem, essa fumaça, ela começa a ficar mais grossa, e de repente ela começa a sair faíscas. E geralmente ele diz que existe um teto mesmo de bronze sobre o lugar, aonde as orações só passam se forem poderosas. Mas as pessoas que persistem na oração, querido, não tem como Deus não ouvir a sua oração. E diz que de repente, aquelas pessoas, aqueles homens e mulheres começam a orar, a oração para de ser fumaça e vira fogo. E ela ultrapassa a barreira. E quando ela ultrapassa essa barreira, não tem como ser bloqueado mais. E ela sobe de forma livre, sobe. E todas as vezes que você procura o Senhor, está livre. E ele diz que o grande erro dos cristãos é porque os cristãos desistem da oração. Eles param de orar, eles param de jejuar, eles param de se comportar como crentes. E ele falou assim que o grande êxito das pessoas que querem destruir as igrejas é porque os cristãos não são constantes. Marquinhos, onde você quer chegar? Eu quero dizer para você, querido, está difícil orar, permanece, continua. Está complicado, permanece, continua. Você tem um objetivo, você tem um alvo, permanece, continua. Porque o diabo, ele quer sempre que você desista. O diabo quer que você pare. O diabo quer que você estagne, fique parado. E durante muito tempo na minha vida, eu fui um jovem assim. Eu fui um rapaz assim. Eu fui um homem assim, parado. E tinha vezes que eu ainda falava para Deus, falou: nossa, Deus, parece que eu estou dentro da redoma de vidro. Parece que a minha oração está batendo no teto do lado do outro, mas não está subindo. Não está subindo porque você não é intenso. Não está subindo porque você não é transparente com o Senhor. Não está subindo porque você não tem vida de Deus. E nós precisamos orar. E a nossa oração como cristão, a nossa oração jovem, ela tem que subir, ela tem que virar fogo, e ela tem que ser livre. O seu acesso no céu tem que ser livre. Nós não estamos no tempo de brincar, de orar, de se posicionar. Esse mês é um mês que a igreja vai falar sobre oração. O nosso tema desse mês é oração. E nós precisamos orar. Semana passada, no feriado, o bispo Timóteo nos procurou, dizendo que teve um sonho com a nação jovem, e que ele subiu para pregar, mas os jovens não conseguiam concentrar, e os jovens começaram a andar de um lado para o outro, inquietos. Isso fala de vida rasa no Senhor, isso fala de não ter raízes profundas no Senhor. Ele disse que a coisa ficou tão feia, que ele teve que encerrar o culto antes de começar a pregar. Eu não quero isso para mim, você quer? Você quer viver isso? Então vamos nos posicionar juntos, vamos nos colocar diante do Senhor juntos.
Sabe, eu não estou brigando com você, eu não estou te exortando, eu estou dizendo que é necessário que você tenha uma vida com Deus, é necessário que você renuncie o pecado, é necessário que você renuncie o mundo, é necessário que você abra mão dos prazeres da carne. Estamos vivendo dias aonde o Senhor tem pressa de tratar a sua igreja. Muitas pessoas estão achando que Jesus ainda vai demorar muito tempo para voltar. Cuidado, querido, para não ficar. Um dia ele vem, aí ele vem e você fica, porque você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar pronto. Então, queridos, vamos nos posicionar. Teve uma hora, teve um momento em que Daniel resolveu se posicionar diante do Senhor em favor do seu povo, em favor da sua vida, e falar: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa porque eu fui negligente, me perdoa porque eu não fui, sabe, presente, me perdoa porque eu fui, como diz uma palavra, quando a pessoa ela adere ao movimento, ela influenciado. Aqui Daniel falava: Senhor, me perdoa porque eu me deixei influenciar. Não se deixe influenciar, jovem. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus, Ele quer mudar a sua história. Só que depende mais de você do que de Deus. Depende mais de mim do que de Deus. Depende mais de você do que do próprio Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não briga com você. Deus, Ele não rompe relacionamento com você. É você que se distancia do Senhor. Exemplo, para me encerrar. Quando você vai conhecer alguém, você chega e fala: e aí? Pode ser bom? Bom. Você vai embora. Aí você chega no outro dia, o cara tá lá de novo. Aí você fala: errou, cara, e aí, como é que você tá, velho? Bom. No outro dia, Léo, o cara tá aqui dando uma sopa aqui e fala assim: e aí, mano, tá de bobeira? Tô. Aí vamos comer um sanduba. Vai embora aí. Começou a gerar vínculo. Falei de sanduba, você riu, né? Porque é a cara do crente. E aí, lá no sanduba, no x-salada lá, começa a conversar, trocar uma ideia, descobre uma afinidade. Falou: legal, velho. De repente, de tudo isso gerou uma amizade. A pessoa começa a trocar informações da vida dela, começa a entrar na intimidade. Aí a pessoa fala dos pais, a pessoa fala dos irmãos, a pessoa fala dos relacionamentos. É assim ou não? Com Deus é a mesma coisa, gente. Com Deus é a mesma coisa. O Deus, Ele está lá, disponível, te esperando, te querendo. Mas o negócio é que você é difícil. Ele até quer ir comer um sanduba com você, mas você não chama. Ele até quer te escutar, mas você não abre a boca. Para falar com Deus, para iniciar um relacionamento com o Senhor é assim. O primeiro dia, você vai fazer a oração do Galvão Bueno. Abençoa minha família, abençoa meu pai, minha mãe, abençoa meu trabalho, abençoa eu, Senhor. Acabou a oração, acabou o argumento. Depois, querido, você vai começando a ter liberdade com Deus, vai falando com Deus, e quando você percebe, você conseguiu ter uma intimidade com o Senhor. Você conseguiu abrir o seu coração para o Senhor. Cara, esse é o momento. Essa é a hora. É o clímax do negócio. É quando você consegue alcançar a atenção do Senhor. É quando você consegue chamar a atenção de Deus para você. Opa, aqui tem um jovem, aqui tem um homem, aqui tem uma mulher que está falando comigo,
que quer ter um tempo comigo, que quer ter uma intimidade comigo. É todo dia um pouquinho, é todo dia um pouquinho, é todo dia um pouquinho, e cada dia é mais um pouquinho, até que você tem total intimidade com o Senhor. A palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se você tiver intimidade com o Senhor, nada vai te abalar, velho. Nada vai te tirar do propósito, velho. Amém? Vamos ter uma vida então de oração. Vamos ser que nem Daniel. Vamos ser jovens que são justos. Vamos ser jovens que têm uma fé extravagante. Mas vamos ser jovens que oram. Jovens que pagam um preço. Jovens que renegam esse mundo. Jovens que rejeitam o pecado. E vamos ser jovens que fazem como os anjos, como diz a canção. E vamos dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé.